A paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos dando início ao nosso grande projeto, ao Comadcast. Você não pode perder os próximos episódios já, mas hoje nós estamos aqui iniciando esse grande projeto e nós estamos também com uma pessoa muito especial, nosso pastor Juarez Cavalheiro. Foi quem deu o pontapé inicial também no nosso grande conselho da região, o Comadverse. E hoje nós vamos trocar experiência com ele, nós vamos fazer algumas perguntas, nós queremos conhecer um pouquinho da história desse grande homem de Deus, que é referência não só na cidade onde mora, mas em todo o Vale dos Sinos e também, por que não dizer, em todo o Rio Grande do Sul. Pastor Juarez, é uma alegria estar com o senhor aqui, é um privilégio para nós aprender e também ouvir a história do Comadverse a respeito do que é o Comadverse e também como o senhor iniciou esse trabalho. Jairo, alegria poder estar aqui no pontapé inicial desse projeto, né? Para falarmos um pouquinho da história da Comadverse, e é um privilégio então estar aqui junto com vocês, deslumbrando e lembrando, né? De onde começou, de que forma começou Comadverse, e para mim é uma alegria, é um momento histórico no meu ministério esse dia. Glórias a Deus. Pastor Juarez, já estou vendo aqui que vai ser um papo muito legal, bacana, mas primeiramente eu quero que o senhor conte quem é o pastor Juarez, quem é a família do pastor Juarez. Eu gostaria que o senhor contasse aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Jairo, eu nasci em Tenente Portela, né? Nasci em Tenente Portela e aos 2 anos então nós fomos embora para Santa Rosa, né? Onde que tem as minhas primeiras memórias, né? Da escola dominical, né? Quando eu ia para a escola dominical, atravessava a cidade para ir na escola dominical. Muitas vezes, lá com 6 anos de idade, eu e meu irmão ia sozinho. Todo domingo de manhã, quando os pais não podiam ir, nós ia na escola sozinhos, só nós dois, né? E então, a minha mãe conta uma história que quando eu chegava na igreja, né? Aquela época era o costume das mães, os pais andar com os filhos de mão dada, né? E eu chegava na igreja de Santa Rosa e eu largava a mão da minha mãe e corria para sentar nos primeiros bancos da frente. E a minha mãe, no final, perguntava para mim assim: o que tu foi fazer lá, Juarez? Lá não é lugar para você, lá é o lugar dos obreiros. Eu disse: não, mãe, lá é o meu lugar, um dia eu vou ser pastor, né? Então Deus realizou, né, um sonho que já estava no meu coração desde menino, que Deus, eu creio que Deus tinha colocado, né? Então, na verdade, hoje eu estou vivendo aquilo que Deus projetou para a minha vida, né? E aí, em 82, viemos para Novo Hamburgo, chegamos aqui no Campo da Floresta, né? O pastor Vitor, na época, era o pastor setorial, né? A Floresta era um campo, na verdade, um setor de São Leopoldo, e o pastor Vitor era evangelista na época, ele era o pastor setorial ali do Campo da Floresta, quando nós chegamos em Novo Hamburgo. E estamos em Novo Hamburgo até o dia de hoje, né? Congregando ali na Floresta, onde Deus tem nos abençoado, e somos muito felizes com a nossa família ali servindo a Deus. Glória a Deus, que história linda. Então, desde aquele tempo, o senhor já servia na obra de Deus. É isso, pastor Juarez? Isso, a gente sempre esteve envolvido, né? Eu frequentei escola dominical, fui jovem na igreja, né? E teve uma época que eu me afastei, e aí depois acabei casando fora, né? E aí voltei, já tinha constituído família, né? E aí voltamos a fazer a obra de Deus, né? Na congregação industrial, né? Olha aí, que legal. Onde foi um momento muito especial. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor e Deus falou comigo muito forte, né? Um dia, as irmãs do Círculo de Oração, toda quarta-feira, elas oravam na casa da minha mãe antes de sair para a comissão de visita. Minha mãe foi dirigente do Círculo de Oração durante 30 anos. E aí, elas estavam orando e eu sabia. Toda vez que elas estavam ali, eu procurava não passar por ali, né? Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus falou comigo e me constrangeu. Pastor Juarez, o senhor me permite, eu vou lhe fazer essa pergunta. O senhor tinha receio de passar aonde estavam as irmãs do Círculo de Oração. É isso? Nos conta um pouquinho por quê. Na verdade, acho que é uma coisa meio natural de todo mundo, né? Quando a gente está afastado dos caminhos do Senhor, a gente se desvia, né? Para não ser confrontado, né?
E era esse o sentimento que eu tinha, não queria ser confrontado, né? Porque a gente sabe que está errado, né? Então você não quer ser confrontado, né? E então eu sempre acabava me desviando, né, para não passar. E naquele dia o Espírito Santo me constrangeu, quando eu coloquei a mão no portão para abrir o portão, eu enxerguei elas e o Espírito Santo de Deus falou comigo: hoje eu vou falar contigo. E aquela voz tão suave, tão meiga, me constrangeu e eu sabia que elas não saíam sem orar. Aí eu sentei na porta e fiquei sentado na porta. E quando elas foram sair, a irmã Terezinha, né, que era a esposa do dirigente da congregação, me convidou para entrar, para orar junto com elas. E naquele dia, naquela oração, Deus usou a irmã Terezinha, uma palavra profética, para profetizar tudo que eu estou vivendo hoje no meu ministério, né? Então isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu fui no culto só para aceitar Jesus. Eu não me lembro quem é o pregador, quem era o cantor, qual a mensagem ministrada, eu não me lembro. Eu me lembro que você foi para aceitar Jesus. Eu fui para aceitar Jesus, né? Não importava para fazer quem minha confissão de fé diante dos meus irmãos. Não importava quem estava pregando, não ia importar quem estava ministrando louvor. O Senhor tinha essa convicção no seu coração: hoje eu vou lá na congregação realmente para aceitar Jesus. Mas isso aconteceu, pelo que eu vi, foi através da boca de uma profeta que falou com o Senhor. Isso, a irmã Terezinha, a esposa do irmão Hélio, que era nosso encarregado na Industrial. E Deus usou ela para profetizar o que eu vivo hoje, né? As promessas que Deus tinha para minha vida, né? E aí na quinta-feira então eu fui lá, sentei no último banco e para realmente fazer a minha confissão de fé diante, né, da igreja. E eu estava sentado no último banco e eu tive uma visão. Deus me mostrou eu liderando um grande número de jovens, né? E aquilo ficou no meu coração, desceu o meu coração aquilo. Aceitei Jesus naquele dia, né? Quando foi feito o convite, passei para frente. E a partir dali comecei, né, a caminhar junto com os meus irmãos, né? Servir a Deus, estar no jejum, escola dominical, nos cultos, não faltava culto. E aí os dias foram passando, né? No final do ano houve a troca de encarregado, aí o pastor Gilberto Paifus, né, hoje que é o pastor presidente da igreja em Campestre do Tigre, ele era passou a ser o nosso encarregado. E aí então houve a mudança ali isso para mim traz uma experiência muito grande. Pra gente que tem chamada e às vezes a gente não entende o tempo de Deus, né? E tudo isso serve de experiência pra gente. E eu me lembro que houve a mudança ali do encarregado, então geralmente é a mudança de liderança, né, e tal. E aí eu me lembro que eu tinha na expectativa no meu coração que eu seria o líder, né? Eu vou ser o líder, né? Porque Deus já falou comigo. Deus já tinha falado Deus já tinha falado comigo, né? Já tinha me dado uma visão. Eu disse, eu vou ser o líder de jovem. E aí não fui, olha, né? Aí. Não fui. E aí vai aquela frustração, como a todo mundo, né? Natural, né? E aí passou-se um ano e houve mudança de novo. E eu pensei, agora sim, então vai acontecer agora. O tempo de Deus vai ser agora. Pois não aconteceu de novo. Essa experiência é linda, pastor Juarez, porque ela nos traz um aprendizado. Muitas pessoas, elas acabam se frustrando por não acontecer no tempo delas. Mas a gente sabe que o tempo de Deus, ele é perfeito, né? É verdade. E me conta um pouquinho, essa frustração que o senhor teve, ela interrompeu o seu ministério de continuar? Por mais que eu creio que talvez teve uma certa tristeza no momento, né? Mas ela teve algum interrompimento no seu ministério por causa disso? Não. E aí que traz a grande lição para todos nós, né? Porque quando Deus faz uma promessa, Deus vai cumprir no tempo dele, não no nosso tempo, no tempo que a gente imagina, né? E aí passou-se mais aquele ano, não aconteceu. 2 anos. 2 anos. Aí no terceiro ano, né? E eu já chegava a ter alguns pensamentos assim, não, isso foi coisa da minha cabeça, eu não tive essa visão, e eu não tinha contado para ninguém, não tinha contado para ninguém, nem para minha esposa eu havia contado. E eu disse, isso deve ser coisa da minha cabeça, não deve ser Deus que me mostrou. Não aconteceu, já veio. Começa isso, porque não aconteceu. Então eu fiquei, né, a gente, na verdade, às vezes mas não aconteceu no seu tempo. No meu tempo. É bom a gente frisar que não aconteceu no tempo do pastor Juarez. Mas a gente vai deixar ele continuar com a história. Conta, pastor Juarez, conta para nós, quando aconteceu?
Na verdade, aí no próximo ano, então, eu estava assim, pensando já que naquela frustração que talvez não aconteceria, né? Que era uma coisa da minha cabeça e tal. Mas no próximo ano, um dia eu saio da escola dominical e o pastor Gilberto Baifus me chama e diz: Juarez, olha, nós estamos com dificuldade no departamento jovem e eu preciso que você assuma o jovem. Aí conversa com a Inês e aí ora a Deus, e se você achar que por bem, eu disse: pastor, não preciso orar, porque eu já venho orando há algum tempo já, Deus já falou comigo há muito tempo atrás, né? E então eu aceito o convite, né? E eu assumi então os jovens ali, com 7 jovens, né? Naquele mês, assumi com 7 jovens. Em 30 dias eu tinha 30 jovens junto comigo. 30 jovens. No primeiros cultos eu não pude nem fazer um coral, eu fiz um grupo de louvor, porque não tinha, era só 7 jovens. Então eu formei um grupo de louvor para começar, né? Termos o culto de jovem com adoração e tal. E aí então, depois dos 30 dias, então que a gente formou um grande coral, né? E é onde Deus nos abençoou. Durante esse processo todo, eu tive o privilégio de ser... o meu primeiro trabalho foi na igreja mesmo, foi no evangelismo, né? Carregando caixa nas costas, nós não tinha carro, né? Então nós carregava aquelas caixas grandes nas costas, ia para os valados, né? Juntamente com o evangelista Juscelio, o evangelista Léo, e nós íamos pregar. Eu não tinha aquele dom de fazer o evangelismo pessoal, mas eles tinham. Então eu ficava organizando preparando o ambiente ali, né? Dava início no culto e eles iam fazendo o evangelismo pessoal na casa de cada uma das pessoas do bairro. E aí quando eles voltavam, estava tudo pronto, já estava iniciando com louvor, né? No playback ali, e aí eles vinham e davam continuidade ao trabalho. E ganhamos muitas almas para Jesus nos valados ali do bairro industrial. Foi algo extraordinário que Deus fez, assim. Muitas pessoas voltaram para Jesus, muitas pessoas aceitaram Jesus. Fechamos rua, botava caminhão na rua, né? E foi algo extraordinário que Deus fez. Então foi o meu primeiro trabalho, foi o evangelismo, durante esse período, né, de espera, né, daquilo que Deus tinha me prometido. Tive o privilégio de ser o tesoureiro da igreja, tive o privilégio de ser professor da escola dominical, né, e trabalhando ali juntamente com meus líderes ali na congregação. Que lindo, pastor Juarez. Mas depois do senhor me contar um pouquinho de como iniciou, qual foi os primeiros desafios que o senhor enfrentou na época? Acho que os desafios, eles têm em todas as épocas, né, Jairo? Todas as épocas há desafios, né? Para o nosso tempo havia outros tipos de desafios, né? Diferente de hoje, né? Hoje a gente tem as comunicações muito fáceis, né? Antigamente nós tínhamos essa dificuldade da comunicação, né? Hoje já é algo mais fácil, assim. Antes poucas pessoas tinham telefone na época, né? Eu creio que até para convidar um jovem para ir no culto se tornava mais difícil, né, pastor Juarez? Muito mais difícil. Hoje a gente já tem o conhecimento, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, fala no próprio Instagram ali, ou no Facebook, no Messenger, tu consegue ter a comunicação. Mas antes, como era isso? Era visita, né? Tanto que quando eu tinha esse chat jovem, o que nós fazia? Nós comprávamos uma galinha, comprávamos já virava festa no convite. E nós ia lá, né, fazer uma janta na casa daquele jovem, né? Fazia uma janta, levava os companheiros que sabem tocar violão, ali, os jovens que sabem tocar violão, cantar, ia lá, cantava os hinos com ele, já convidava e tal, né? Geralmente a gente falava com os pais, né? Já acertando o lugar, o ambiente lá da casa e tal. E aí foi dessa forma que a gente começou a trazer os nossos jovens, né? Então, tinha os seus desafios, né? Como tem hoje também, né? De outra forma, mas eu sempre tive essa convicção comigo. Quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, dá desculpa. Né? Isso. E pastor Juarez, assim, esses jovens, eles eram conquistados pelo senhor, pela liderança, com esses convites, eles se sentiam acolhidos, e aí, em virtude disso, eles vinham no culto. Como é que era essa parte, assim? Existia um bloqueio, talvez, a eles não se ficarem perto dos cristãos, porque com certeza, quando vocês evangelizavam, existiam pessoas que talvez nem conheciam o evangelho, né? Mas, quando eles conheciam o evangelho, como é que era? Vocês passavam ali,
dava o folheto, depois iam, visitava, como o senhor falou, e aí já abria caminhos para esses jovens vir, ou existia um certo discipulado? Como é que era? Nos conta essa parte aí. Na verdade, Jairo, hoje, como era antigamente, não muda muito para hoje. Muitas pessoas vêm hoje na igreja pelo relacionamento e pela curiosidade. São as duas formas que as pessoas vêm à igreja. Elas vêm pelo relacionamento, por um convite teu, de um amigo, coisa, e pela curiosidade de conhecer o ambiente. Né? Por isso que a gente faz muito, nós somos assembleanos, temos o costume da campanha, né? Então, era feita muita campanha, muito, né? Então, por quê? Para atrair as pessoas, né? Então, era uma forma da gente atrair. Então, eu acho que o relacionamento, até hoje, ele é fundamental. Muitas pessoas, ela vem pelo relacionamento que tem com nós, cristão, né? Isso. Então, na verdade, o que acontece? Nós precisamos entender que é o meu relacionamento lá fora que vai trazer as pessoas. Eu e você somos um pequeno Cristo, nós representamos Cristo na Terra. Então, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, né, a forma que a gente vive é que vai influenciar os nossos colegas de trabalho, o nosso vizinho, né, a querer viver uma vida que nós temos. Quando nós não damos exemplo, automaticamente já bloqueamos lá essa passagem que é das pessoas virem até a igreja, né? Ou seja, nós falamos, mas também pregamos com as nossas atitudes. As nossas atitudes são fundamentais. Geralmente, agora o senhor tocou num ponto muito positivo, não é só falar do amor de Cristo, mas sim viver ele na íntegra, né? É dar o testemunho. O senhor tocou numa tecla aí que é muito importante para os jovens hoje e também para toda a liderança, de uma forma geral, e para toda pessoa, né? Que não é só falar, mas é viver o que fala. Porque muitos relacionamentos, quando a gente tem com pessoas, a gente percebe que não é nossa muito falar, mas ela olha para ti e diz, aquele sim é um homem de Deus. Aquela sim é uma verdadeira serva de Deus. E aquilo chama a atenção das pessoas. Eu já vi muitos testemunhos, pastor Juarez, o senhor contando, e eu lembro de muitos testemunhos de pessoas que se converteram realmente por ver o irmão, por ver a irmã, por ver a família, o comportamento deles, e eles queriam fazer parte também da família cristã. Então eles se aproximavam até essas pessoas e depois eles vinham na igreja. É como se fosse aquele vizinho, não sei se o senhor lembra da história, que fala que estava lendo um livro, né? Aí ele começa a conversar com o vizinho dele e o vizinho dele era cristão. Eu vou resumir aqui porque é um pouquinho longo. E diz assim para o vizinho, vamos ao culto hoje. E o vizinho fala o seguinte, hoje eu não vou conseguir porque eu estou lendo um livro. E aí passou-se os dias, o vizinho que tinha feito o convite torna a convidá-lo. Vamos até a igreja hoje, quero te convidar e tal. Claro que o convite foi longo, né? Porque já tinha uma certa amizade e tal. Ele disse, não, estou lendo um livro. E assim passou vários e vários meses, até que aquele que fazia o convite, ele acabou desistindo, não convidou mais. E aí, numa certa ocasião, o que recebeu o convite disse o seguinte, vamos no culto hoje? O que tinha feito o convite? Vamos, mas você não estava lendo um livro? Sim, e esse livro era a sua vida. Então, veja bem que os nossos relacionamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas falam alto, né, pastor Juarez? E foi o que o senhor mencionou. Mas eu também agora estou curioso, como o senhor já vem de uma longa jornada, de saber como iniciou estes grandes congressos. O senhor recebeu a visão de Deus, aí se concretizou, teve a frustração, né? E aí, depois de todo esse desafio que o senhor enfrentou, evangelizando, pregando, levando essa aparelhagem de som para a rua, como o senhor comentou, mas eu sei que isso tomou uma proporção maior, que tanto é que nós ouvimos e presenciamos também o que é o senhor liderando toda essa juventude aqui do Vale do Rio dos Sinos, que são 22 campos, né? E como iniciou esses grandes congressos? Porque a gente ouve falar muito, quando eu era um pouco, talvez, menor do que sou, era menino, mas eu ouvia falar muito, né? Como é que iniciou isso, pastor Juarez? Da onde veio essa grande ideia de fazer esses grandes congressos? Na verdade,
após a minha liderança de jovem, Deus nos abençoou de uma forma muito especial ali na Congregação Industrial, que eu fui convidado, juntamente com o pastor Gilberto Baifus, para sermos o superintendente, junto com o pastor Paulo Melo, que era o nosso vice-presidente e também superintendente jovem da Floresta. Então eu fui convidado por ele, após esses grandes eventos, atividades ali, ele nos convidou para ajudá-lo. Ele tinha feito em torno de 1998, ele fez o primeiro evento no ginásio da FENAC, né? Pastor Paulo Melo. Né? Na FENAC. Na FENAC. Né? E aí, no outro ano, ele fez no pavilhão da FENAC, né? Onde foi hoje, foi o nosso centenário ali, né? Ele fez ali e aí ele nos convidou para fazer parte, né, da superintendência de jovens do campo. E aí foi onde que eu comecei a trabalhar com o pastor Paulo Melo. Então, esses eventos na FENAC, esses grandes trabalhos, a partir de 1998, 1999 em diante, o pastor Paulo Melo foi o nosso grande líder. O pastor Melo, ele tinha uma visão, né? E eu devo muito a ele sobre liderança. O pastor Paulo Melo me ensinou muito sobre liderança, né? Hoje ele é o nosso pastor jubilado já da Floresta, mas foi um homem que me orientou, me ensinou, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele como segundo dele 12 anos, como segundo superintendente de jovem da Floresta, ao lado dele. E então, na chegada do pastor Adelino, né? Na chegada do pastor Adelino, em 2009, então eu passei em 2010 a superintendente, ser o primeiro superintendente de jovens, né? Então, mas os trabalhos da FENAC eu aprendi muito com o pastor Paulo Melo. O pastor Paulo Melo foi uma referência para mim, e é uma referência para mim até o dia de hoje, né? De vez em quando eu ligo para ele para pegar um conselho, né? Foi quem o senhor foi mentoreado na caminhada cristã. Um homem de Deus que lhe ensinou os primeiros passos, e é por isso que o senhor tem toda essa estima, esse carinho pelo pastor Paulo Melo, né? Na liderança jovem, o pastor Paulo foi fundamental na minha caminhada, né? Foi fundamental, a visão dele, né? Então, sempre, claro, sobre a liderança do nosso presidente, na época era o pastor Vitor, né? Devo muito ao pastor Vitor, né? Mantânia, sua família. O pastor Vitor sempre cuidou muito bem de nós, né? De mim, do Baifus, sempre teve um carinho pela gente, né? Então, a gente estava sob a liderança do pastor Vitor, né? E a gente fez os trabalhos todos na FENAC sob a liderança do pastor Vitor. Aí, quando o pastor Adelino veio para a Floresta, aí eu fiz mais um ano na FENAC. Depois nossa igreja ficou pronta, então daí começamos a fazer na sede da Floresta. Que legal, lindo, professor Juarez. Uma coisa que eu gostaria também de perguntar, hoje a gente vê muitos cultos centrais, né? Ou seja, culto geral, que a gente diz, que é reunir todo o campo. Todo campo que a gente vê tem congregações, distritos, né? E quando não é distrito são setores, enfim, cada campo tem a sua metodologia de trabalho, mas todos eu acho que pegaram essa ideia de reunir as congregações em um culto central ou culto geral, como assim queiram chamar. E pelo que eu entendo e já ouvi da sua história, eu gostaria que o senhor contasse isso para nós, se é realmente isso, que esses cultos partiram de uma ideia sua e iniciou ali na Floresta. Como é que foi isso, pastor Juarez? Na verdade, na gestão ainda do pastor Paulo Melo, eu como segundo dele, nós reuníamos próximo dos congressos, reunia os jovens para ensaiar e cantar no congresso, né? Uhum. Então, essa era a dinâmica da UMADF, né? A partir de 2009 o pastor Adelino assumiu, 2010 então ele me colocou como primeiro superintendente, e aí então eu tive no meu coração de fazer os cultos centrais de jovens. Mas isso não é uma ideia minha, na verdade, o primeiro culto central que eu vi falar na região foi na Charlau. A Charlau é o campo que já fazia, eu não sei quem iniciou, né? Porque passaram por ali muitos grandes líderes, né? O pastor Juliano Fortes, o pastor Gilmar, né? Santos aqui, que é hoje um dos pastores da diretoria, que foram superintendentes lá. Então, não sei se foi eles que criaram ou não, né? Mas já existia, porque eu tinha amizade com eles, então eu ia lá, visitava eles nos
congresso de jovens deles. O senhor replicou a ideia que já estava dando certo. Estava dando certo, né? Então, eu digo, nem tudo a gente cria, muita coisa a gente se copia, né? Tudo que é bom a gente copia, né? Tem que copiar, né? Fica então, a dica, né? É isso aí. Pastor Juarez, a gente sabe também que o senhor é um pastor muito influente entre a juventude, entre os líderes de jovem. E a gente gostaria de saber como iniciou o conselho, que esse conselho chamado Comadverse, que já faz algum tempo que iniciou. Mas a gente queria saber um pouquinho como iniciou, com quem foi. Nos conta um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, ali por 2012, né, eu estava de férias do trabalho e eu estava muito preocupado. Eu sempre fui assim, muito comprometido com aquilo que Deus me deu, né? Eu sempre procurei não abrir mão da excelência, sempre de buscar o melhor. E uma coisa me preocupava, eu como superintendente de jovem, tinha um movimento de uma outra denominação, e os meus jovens chegavam naquela época, todos eles, não todos, mas uma boa parte dos meus jovens iam para esse evento. E eu preocupado porque não por eles estarem fazendo nada de errado, eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam indo a um evento de jovens, né, e graças a Deus por isso. Mas eu fiquei assim, eu me senti constrangido e pensei assim, como eu sou um líder que não sou capaz de criar alguma coisa para o jovem da nossa igreja? Eu como líder de jovem do campo, né? E aquilo me angustiava, eu estava orando vários dias sobre isso, preocupado, porque eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí eu estou em casa deitado, nas minhas férias, e aí Deus falou comigo, né? Porque já havia alguns anos atrás uma tentativa de alguns pastores de criar o conselho e tal. E aí Deus falou comigo. E aí eu procurei então o Juliano, o pastor Juliano Fortes, procurei ele, que era meu amigo na época. E eu disse, Juliano, eu estou assim com sentimento e tal. Ele era superintendente também de jovem aqui em São Leopoldo. Eu disse, vamos criar um conselho aqui, uma união, né, na época, uma união entre nós, vamos se ajudar. Nós investimos tanto em pregadores de longe, gastamos fortuna e acabamos nos tornando refém desses pregadores e cantores, porque aí eles cobram uma fortuna de nós, às vezes a gente trabalha o ano todo, centavinho por centavinho, para poder, né, reunir o povo, virou uma cultura e nós se tornamos refém. Cara, nós precisamos criar um projeto que valorize a Prata Casa, que nós não precisamos, que o projeto seja importante e não o nome, né? E aí ele disse, não, vamos fazer. Então tu fala com o teu pastor, eu falo com o meu e vamos embora, né? E assim aconteceu, né? Eu fui falar com o meu presidente, que era o pastor Adelino na época, e o pastor Adelino, ele fazia parte também da coordenação da Fraterna, junto com o pastor Joel Micho. Falei com ele, ele me deu a bênção e nós começamos a conversar com os superintendentes. Eu liguei para todos os presidentes da época, né? Conversei com todos eles, e aí após isso falei com o superintendente, né? Após a autorização deles, e começamos a mobilização. Entre os primeiros foram 7, né? Começou entre 7 campos. 7 campos, isso. Fizemos a primeira reunião na floresta para nós dar o pontapé inicial. E aí eu iniciei a reunião e eu disse, olha gente, para algo dar certo, né? Nós precisamos ter um líder. Sem um líder, as coisas não vão funcionar. Então eu não tive esse sentimento para ser o líder, né? Eu tive esse sentimento para nós fazermos a obra de Deus acontecer, né? Então eu indico o pastor Juliano para ser o nosso coordenador. E aí então todo mundo votou, todo mundo apoiou, e a partir dali então nós começamos o conselho. Daí o Juliano nos convidou para ficar do lado dele, auxiliando ele, e aí demos o pontapé inicial da Comadverse, né? Na época Consumadverse, né? Aí demos o pontapé inicial e começamos o projeto junto com o pastor Juliano, né? Visitando todos os pastores, né? Na minha época de férias, nós ia visitar todos os pastores, né? Conversando, pedindo a bênção, né? Porque eu entendo que se nós tivermos a bênção dos presidentes, a gente consegue fazer, né? Com humildade, com submissão, obediência, nós vamos caminhando. Assim, então, nasceu o Comadverse. Assim, dessa forma. No caso, nasceu com outro nome. Isso, Consumadverse. Olha aí. Então, assim nasceu, pastor Juarez, o Comadverse. É isso aí, dessa forma mesmo, né? Demos início, o pontapé inicial na união da mocidade da nossa região, do Vale dos Sinos, né? E Deus tem nos abençoado, né? Tem nos prosperado. E a partir dali, né, a gente
quando iniciou, a gente logo já pediu conselho, né, para o pastor Joel Mich, que era o nosso coordenador da Fraterna, e o pastor Adelino, né? Então a gente já falou com eles, pediu orientação, sempre se aconselhando com eles. Então o pastor Joel Michel e o pastor Adelino levantaram a bandeira da época, né? Que para muitas pessoas era um movimento estranho, né? E muitos pastores também tinham dificuldade de entender, né, o movimento e tal. E aí para nós foi fundamental, né? Quando o pastor Joel Michel e o pastor Adelino levantaram a bandeira, nos ajudaram junto com os presidentes para que nós pudéssemos continuar o trabalho, e nós estávamos debaixo da orientação deles. Eu percebi que o senhor sempre foi muito submisso aos seus líderes. Na sua fala, tanto lá no início, desde que o senhor recebeu aquela primeira profecia, e o senhor foi nos contando a sua história, o senhor foi falando de alguns líderes que lhe acompanharam, que estiveram junto com o senhor na sua trajetória. O que o senhor me diria sobre o fato de uma pessoa ser submissa ao seu líder, o que ela tem a ganhar, pastor Juarez? No seu caso, com a sua experiência vasta que o senhor tem, lhe trouxe algum benefício obedecer os seus líderes ou trouxe algum transtorno, algum prejuízo? Fala para nós. Sabe, Jairo, que tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas que são extremamente competentes, mas falta para elas humildade de entender o seu lugar. Todos nós precisamos entender o nosso lugar. Todos nós sempre seremos liderados. E é fundamental no crescimento ministerial de alguém ele entender que a humildade faz parte da caminhada dele, de saber o seu lugar, né? Que você está ali para servir, né? Então eu aprendi muito cedo que ministério não é espiritual, ministério é preparo. Você precisa se preparar para aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Eu posso fazer uma pausa aqui, pastor? Com certeza. Se me permite? Pegando a sua história, desde que aquela irmã, a irmã Terezinha, ministrou aquela profecia sobre o senhor, eu percebi também que na sua trajetória, o senhor falou muito sobre isso ali, que Deus tinha lhe feito uma promessa. E agora o senhor falou sobre preparo. O senhor recebeu a promessa, mas também se preparou para ela se cumprir. Eu percebi que o senhor comentou isso. E eu gostaria que o senhor nos comentasse um pouco mais, nos relatasse. Mesmo a pessoa, então, recebendo uma promessa de Deus, ela tem que se preparar, pastor Juarez? Com certeza, né? Porque o preparo depende de nós. Por exemplo, alguém pode receber uma promessa de Deus. Isso né? É importante. Mas se não for obediente ao seu líder, né? Achar que pode ir pela sua própria cabeça, pela sua própria vontade, seus próprios desejos, ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós dependemos dos nossos líderes. Nós só seremos abençoados se tivermos a bênção do líder, né? Deus é um Deus organizado. Quando Deus manda as cartas para as igrejas da Ásia, elas vão direcionadas ao anjo da igreja. Então nós temos que entender, né, que é o anjo da igreja que tem autoridade. Então o nosso líder que tem autoridade. Então muitas pessoas têm chamada, mas não vão concretizar a sua chamada porque não vão se preparar para o seu ministério. Porque viver em obediência e humildade precisa ser preparado, porque nós naturalmente somos orgulhosos, naturalmente queremos ser mais do que somos, né? Então eu sempre digo que a minha maior luta não é com as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que me perseguem, as pessoas que não concordam com o meu jeito de liderar. O meu maior desafio é eu mesmo, né? Esse é o meu maior desafio. O senhor se liderar todo dia. Todo dia eu preciso, né, enterrar o velho homem adâmico, né, para viver o novo de Deus na minha vida. Então, há uma passagem bíblica que fala, lá em Mateus, né, capítulo 9, versículo 17, se não me falha a memória, que você não coloca vinho novo em odre velho. Ou seja, eu sou rancoroso, eu sou brabo, eu quero fazer do meu jeito, o novo de Deus nunca vai chegar na tua vida. A promessa não se cumpre. A promessa não se cumpre. Mas quando eu sou obediente, né, quando eu estou ali, submisso, né, porque às vezes eu tenho um desejo e um sentimento de fazer uma coisa boa, mas não é o tempo.
Não é o tempo de Deus. Não é a hora que Deus quer que você faça. Ou seja, a intenção é boa, o ato é bom, mas não é a hora. Não é o momento. Aí você chega e apresenta para o teu líder. Eu sempre fui muito submisso. Apresentaram para o meu líder. Meu líder disse não. Não, acabou. Não. Eu entendo que não é o momento. Né? Não é o tempo de Deus para mim fazer aquele momento, aquele trabalho. Né? E vai surgir um novo momento. Então eu preciso esperar o tempo de Deus. Fala, cada um achar o seu lugar. O senhor já percebeu em algum momento da sua caminhada ministerial alguém que estava em determinada função e se achava superior ao seu próprio líder? Muitas vezes a gente vê isso, né? Pessoas que elas acham que elas são melhores que o seu líder. E aí eu sempre digo assim, ou elas querem, mas devia ser feito de tal jeito, né? Porque o meu líder devia fazer desse e daquele jeito. Aí a palavra sempre que eu digo assim, se Deus quisesse que fosse desse jeito, Deus tinha colocado você, não ele. Então a gente precisa entender que há um tempo, né, para todas as coisas. Então, se o teu líder está ali e ele está fazendo daquele jeito, é porque Deus tocou no coração dele para fazer daquele jeito. E você precisa entender que é o tempo de Deus. Né? Ou seja, vai chegar o momento dele. Ele pode colocar em prática aquilo que Deus colocou no coração dele. Isso isso, aí. Pastor Juarez? Com certeza, isso mesmo. Então isso fica aí uma lição para todos nós, né? Eu digo, a gente sempre vai aprendendo uns com os outros e nesse aprendizado, eu creio que quem está nos assistindo ali também está aprendendo com a sua história e esse ponto é um ponto muito importante, tanto para os líderes como também para os liderados. Com certeza. Para quem está sendo liderado, entender o seu momento, o seu tempo e o seu lugar. E o líder, o senhor também veio falando sobre liderança, também entender que ele tem que avançar, ele não pode se acuar nesses momentos que alguém confronta ele. Na verdade, todos nós temos que entender, identificar a nossa área de atuação, até onde eu posso ir. Se eu recebi liberdade para fazer tal coisa, se eu não avançar ela, então serei incompetente aquilo que Deus me deu, né? Serei um servo infiel, né? Enterrarei o meu talento. Mas eu tenho que avançar até onde é permitido avançar, sem ultrapassar a barreira de outras pessoas, de outros departamentos, né? Mas dentro do meu departamento, que é onde Deus me deu a liberdade e junto com o meu presidente, o meu líder, me deu aquela autonomia, eu vou trabalhar e fazer o melhor com excelência, né? Porque, por exemplo, como um líder de jovem na congregação, o que eu noto muito, sabe, Jairo, hoje, nos nossos dias, muitos querem ser líderes, né? Mas eles entendem que ser líder é dirigir culto e organizar campanhas ou trabalhos, né? E líder é muito mais do que isso. É muito mais que isso, porque, na verdade, eu tenho uma convicção que é minha, certo? Que eu penso que um líder, que ele faz o trabalho com excelência lá na congregação, com seus jovens, se ele fizer com excelência, ele pode ser qualquer outra coisa que ele almejar ser no ministério depois, né? Então, porque o que eu entendo? Quando um líder lá na congregação, ele consegue identificar, né, as prioridades, os pilares de uma liderança. Qual que é o pilar de uma liderança? Primeiro, ele precisa conhecer o jovem na individualidade. É uma coisa que o nosso presidente não consegue. Que eu e você, né, como coordenadores do conselho, como superintendente aqui de São Leopoldo, tu não vai conseguir conhecer o jovem na individualidade. Mas o líder que está lá te representando, lá na congregação, ele precisa conhecer os seus jovens na individualidade. O trabalho dele só vai crescer se ele conhecer os seus líderes na individualidade. O que é conhecer o seu jovem na individualidade, né? O líder precisa conhecer o jovem na individualidade. Por exemplo, existe duas formas de eu liderar. Eu posso usar o poder que foi me otorgado, foi me dado pelo meu presidente, para simplesmente mandar as pessoas fazerem. Ou posso conquistá-las, elas, e influenciar elas a fazer o que eu preciso que seja feito. Então, só que influenciar dá muito trabalho. Porque, na verdade, assim, por exemplo, como que eu vou influenciar alguém? Eu preciso me relacionar com essa pessoa. E isso demanda tempo.
né? Vai exigir de mim tempo. Por quê? Como que eu vou te influenciar se eu não conheço a cor preferida tua? Como que eu vou te influenciar se eu não conheço o alimento preferido que tu gosta? Como que eu vou te influenciar se eu não sei o filme preferido que tu gosta? O esporte preferido que tu gosta? Do que eu vou falar com você? Porque se eu quero atrair a tua atenção, eu preciso entrar e te conhecer. E é isso que falta para muitos líderes. Relacionamento, né? Da individualidade. O Jairo é uma pessoa. O outro líder é outra pessoa. Ou seja, o outro jovem, cada jovem, nenhum é igual ao outro. Então eu preciso. Tu gosta do amarelo, o outro gosta do preto. Eu preciso saber disso para falar com ele, para ganhar o coração dele, para conquistar ele e fazer. Eu sempre digo assim, um líder que faz os seus liderados se apaixonarem por ele, sempre vão respeitar e vão querer ser como ele. E querer estar perto dele. Estar perto dele, caminhar com ele, né? Eu tenho uma admiração para o pastor Paulo Melo. Por quê? Porque é o líder que ele representava o meu presidente e eu andava muito com ele. Eu me tornei conhecido dos pastores presidentes da região porque eu ia junto com ele no lugar. Ele me convidava e eu aproveitava a oportunidade, ia junto e criava relacionamento. E quando voltava lá de novo, os pastores já me conheciam e aí foi formando amizade, né? Então, o fundamental de um líder que hoje tem desejo, né, de liderar, isso é bom. A Bíblia diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você não está pecando em desejar crescer no ministério, ser um obreiro, né, ser um líder, né? Não está errado isso, pelo contrário. Está lá na palavra que excelente obra é. Então, só que é o seguinte, você precisa se preparar, né? Primeiro, ter uma vida de consagração a Deus, isso é fundamental, isso não pode se abrir mão, porque não adianta você querer trabalhar para o dono da obra e não ter relacionamento com o dono da obra, né? Então você precisa ter uma vida de oração, uma vida de consagração, né? Uma vida no altar, mas o ministério você precisa se preparar. Buscar conhecimento. Eu vou liderar jovem, eu tenho desejo de liderar jovem, então comece a ler livros sobre liderança de jovem, pesquisar, andar com quem lidera, né? Pegar informação para que você possa então desenvolver, né? E estar preparado para a oportunidade, né? A oportunidade vai chegar. Tá pegando fogo esse negócio. Estamos gostando do assunto, né? E creio que os nossos telespectadores estão adorando também, porque quando fala de liderança, ainda mais liderança cristã, é um desafio para todo líder, né, pastor Juarez? Como eles vão liderar, de que forma eles vão se comportar, mas o senhor falou minuciosamente vários pontos positivos aqui que quem está aqui nos assistindo entendeu perfeitamente. E uma coisa que eu gostaria também de lhe perguntar, quando o senhor fala sobre isso, sobre liderança, o senhor já teve algum momento ali da sua vida, algum líder que queria ser só líder pelo status e não pelo servir ao reino? Com certeza, isso tem muitas pessoas, a gente encontra muito na caminhada, que aí tu percebe, aonde que tu percebe isso? Você percebe isso quando ele tem o desafio para fazer, porque todos nós somos líder, né? Desde o nosso presidente, pastor Geraldino, tem a convenção geral, né? Os nossos pastores têm a mesa, e assim nós, consequentemente, sucessivamente. É isso aí. Todos nós temos um liderado. Então, quando, por exemplo, o pastor Gilmar Borba me pede algo, né? Eu como líder, eu tenho que executar isso. Quando que eu vejo que a pessoa ela está só pelo status? Quando ela não corresponde o que o seu líder pede. Então, porque na verdade ela só está vivendo o período do status dela, o período onde ela está aparecendo, ela quer aparecer, né? Ela não quer enfrentar, porque quando o meu líder me pede alguma coisa é porque é desafiador, é porque ele não pode fazer, então ele pediu para mim, eu represento ele, então eu preciso entregar o que ele pediu, né? A liderança ela é desafiadora. Com certeza. E a gente vê também na liderança alguns desafios que muitos líderes acabam se deparando a caminhada, e aí eles pensam, poxa, será que é para mim mesmo essa questão de liderança? Porque eles verem o desafio à sua frente.
O que o senhor aconselharia esses líderes, pastor Juarez? A gente sabe também que se fosse mostrado talvez toda a nossa trajetória, alguns vissem os desafios, talvez nem avançariam para frente, né? Mas o nosso próprio Deus, ele é sábio, poderoso e grandioso, então ele nos faz a promessa, nos coloca em determinadas posições, mas nem tudo ele nos mostra. Mas para esses líderes que talvez acharam que era tudo mil maravilhas, o que o senhor aconselharia para eles? Na verdade, a palavra é desafiadora, né? É desafiador, por exemplo, para todos nós. Em todas as gerações, no meu tempo era mais difícil. Não, todos os tempos têm os seus desafios, um de um jeito, outro, né? Então, nós temos que ter a certeza e a convicção que foi Deus que nos chamou. Começa por aí, né? E aí, dentro disso, você não pode abrir mão de fazer com excelência aquilo que você foi colocado para fazer, né? Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, elas acabam desanimando. Porque todos nós temos aquele dia que nós levantamos, né, desanimado, acontece. Mas é nessa hora que nós temos que ter a resiliência de entender que não foi homem que nos chamou, foi Deus. E se foi Deus que nos chamou, Ele vai nos capacitar para fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente entende isso, né? Eu estou pensando em desistir, mas aí eu lembro... O chamado é maior. O chamado é maior. E que queima dentro do meu coração é maior. Que o desafio é grande, o gigante é grande. Mas o Deus que está comigo, o Deus que me chamou, Ele vai me dar força para vencer o desafio. Glória a Deus. E pastor Juarez, diante de tantos esses desafios, por falar nisso, para o ano de 2026, quais são os desafios, os projetos, as expectativas para esse conselho tão lindo e maravilhoso que é o Comadverse? Nós temos 4 grandes projetos para esse ano, né? 3 da Comadverse e 1 da Umaderes. Então, nós temos agora, né, dia 29 de março, o nosso primeiro passadia, né? Primeiro passadia promovido pela Comadverse. Segura aí, que eu acho que isso é muito importante nós frisar. O primeiro passadia da Comadverse. Repete de novo a data, pastor Juarez, por gentileza. 29 de março vai ser o nosso primeiro passadia desenvolvido pelo Conselho, né, para os nossos jovens da região. Por quê? Alguns pastores me procuravam, né, e diziam para mim: pastor Juarez, você precisa criar um momento, né, para os nossos jovens se relacionarem, se encontrarem, porque os meus jovens lá da minha igreja gostam muito do café da manhã com Jesus, mas eles acham que ainda falta tempo para o relacionamento, né, para eles se conhecerem, porque muitos dos nossos jovens, Jair, e esse é um grande desafio da liderança. Nós temos 3 grandes desafios como líderes. O primeiro, levar os nossos jovens a viver uma vida de intimidade com Deus. Esse é o nosso primeiro desafio. Segundo desafio é nós criarmos organismos, movimentos para os nossos jovens se encontrarem. Metodologias. Isto, porque o que acontece? Eles vão, lá na congregação, às vezes não tem aquela pessoa que se identifica com ela. Então, ela vai passando o tempo, daqui a pouco conhece alguém lá na escola, na faculdade, que não é do mesmo convívio, que não tem a mesma orientação que ela tem, e aí ela acaba se apaixonando. E aí acaba, às vezes, saindo da igreja, e perdendo tudo aquilo, aquela caminhada que ela teve. Ela se afasta da igreja porque se apaixonou por uma pessoa que não busca o mesmo Deus que ela busca. E aí passa a ter uma vida de frustração. Nós precisamos criar momentos que às vezes o jovem não encontra ali na congregação, às vezes não encontra no setor, às vezes não encontra no campo, mas às vezes no pode momento... encontrar no Comadverse. No Comadverse, né? Pode encontrar no Comadverse, como nós já temos muitas histórias, né? Testemunhos de casais. Testemunhos de hoje, pessoas jovens, que eram o nosso jovem quando começou lá em 2012, e hoje já estão casados, né? E se conheceram no café da manhã com Jesus. Acabaram namorando, noivando, casando, hoje já tem família constituída, né? São histórias que nós temos, e vocês devem trazer um dia essas histórias para cá também, né? Para eles contarem, né? Então,
é fundamental que nós líderes, primeiro, levamos eles a Deus. Segundo, criamos mecanismo, situações para eles se encontrarem, né? E conhecerem pessoas que comungam a mesma fé, que buscam os mesmos ideais. E terceiro, nós devemos, como líder, motivá-los, incentivá-los a estudar e fazer faculdade, fazer curso preparatório, né? Fazer treinamentos, cursos para se prepararem para o mercado de trabalho. Se atualizarem. Se atualizarem. Ou seja, se atualizar não é pecado. Não, de forma nenhuma, né? Enquanto nós ficarmos nessa terra, nós precisamos estar atualizados, né? Então, a gente, a pedido de alguns pastores que nos falaram isso, nós então trouxemos para a diretoria, né? E para o conselho tomar uma decisão de criar um momento. Então, foi decidido fazer o passa-dia, né? Vamos fazer um dia especial. Nossos jovens vão chegar lá às 8 horas da manhã, vão tomar um café abençoado, né? Das 9 às 10h30 nós vamos ter momento de louvor, de adoração e uma palestra, e depois teremos um momento livre para estarmos até às 6 horas da tarde, né? Teremos almoço lá, um costelão abençoado, né? E de tarde lanche, porque piscina dá muita fome, né? Fazer as atividades, né? Tem o lanche da tarde, então queremos ter esse momento especial com os nossos jovens, nós líderes também, né? Tomar aquele chimarrão embaixo da sombra. Aquele network, trocar ideias, experiências de lideranças, ou seja, será o combo completo. Com certeza, vai ser um momento especial e é o primeiro, né? No nosso estado é o primeiro. Isso vai marcar, a nível de conselho. E com certeza, o Café da Manhã com Jesus, ele influenciou muitos, né? A fazerem no nosso estado. Hoje nós temos 13 ou 14 conselhos, se não me falha a memória, no nosso estado, e que partiu aqui, né, do Vale dos Sinos. Quem sabe nós conseguimos também influenciar todo o nosso estado a se unirem e fazer um passadia, né? Exato. O senhor já imaginou, já tem alguns conselhos que já estão com essa ideia aflorada, aquecida, nós reunir todo o nosso estado? Quem sabe nosso superintendente e coordenador, pastor Gilmar, também nos dê essa liberdade, né? É isso aí, quem sabe daqui a pouco, né, um dia a gente pode fazer um estadual, né? Não, é tudo coisas que a gente começa no primeiro degrau da escada, né? Temos que sonhar. Temos que sonhar, Se nós isso não aí. sonhar, nós não vamos viver aquilo. Com certeza. Né? Mas, pastor Juarez, e além disso, o senhor espera algum desafio durante esse ano de 2026? Além dos projetos, qual é o maior desafio para o senhor enfrentar essa geração que o senhor já viveu, está vivendo e vai viver, segundo a sua liderança? Voltando ali, se tu me permite, né, completando dos projetos que nós temos, além do Passadia, nós temos o nosso Café da Manhã com Jesus esse ano, que vai ser uma edição especial, né, Jair? Vai ser uma edição especial esse ano. Muitas vezes eu ia em muitos congressos e muitos pais perguntavam: ô pastor, não dá para nós ir no café da manhã, os pais, não dá para nós ir no café da manhã com Jesus? Eu disse: claro que dá, irmão, a gente nunca impediu, né? Mas também nunca falou. Então a tendência é que as pessoas entendam que é só para jovem, mas os pais também podiam ir. E então a gente teve um sentimento deste ano criar o Café da Manhã com Jesus com os meus pais, né? Uma edição especial. É uma edição especial só para esse ano, né? Voltada para isso, e cada filho e cada pai, né, vai estar ganhando um livro escrito pelo nosso companheiro Dilson Gomes, que está escrevendo um livro para os pais e para os filhos. Então será um momento muito especial. Teremos o café, teremos esse momento, o pastor Gilberto Rezende vem de São Paulo ministrar para nós, e cada um vai para casa com um livro de aconselhamento. Feliz e abençoado. Abençoado. Temos daí, após então, dia 16 de agosto, teremos uma edição, né, do Liderar, que é promovido pela Umadergues, né? Então nós estaremos junto com o nosso líder maior, dando todo o suporte para o pastor Gilmar ali, com a nossa liderança, daí é só para líderes, né? Então vamos com força máxima, como a gente sempre foi, vai ser lá em Gravataí, vamos estar junto com ele lá, e dia 9 de outubro encerraremos então com a nossa vigília da Comadverse. Então são essas atividades para o ano de 2026. Pastor Juarez, falando sobre todas essas atividades que o senhor já tem comentado, o que o senhor vê que impacta a nossa juventude em geral com essas atividades? Isso, para os nossos jovens, traz, primeiro, muita unidade, né? Traz para nós superintendentes. Quantos amigos a gente fez depois do conselho, né? Exato. Quantos amigos a gente formou, né? Então o Evangelho tem nos proporcionado essas coisas, e o Conselho também,
Porque às vezes fica o Jairo lá em São Leopoldo, né? O Jonas lá em Sapucaia, aqui do ladinho, mas cada um no seu quadrado. O conselho nos permite a quebrar barreiras, a trocar ideias, né? O que está dando certo lá pro Jairo, o que está dando certo lá pro Jonas, né? Às vezes não é do mesmo jeito, né? Mas tu pega a ideia e coloca dentro da tua cultura, dentro do teu ambiente ali, e às vezes tem uns resultados fantásticos. E aí a gente só cresce com isso. Quando a gente divide essas... compartilha experiências. Compartilha experiência, nós crescemos, né? Porque a gente começa a olhar com o olhar dos outros. A gente fica, às vezes, só olhando naquele ciclo da gente, do dia a dia, e a gente vai perdendo muita coisa. Então, quando a gente se permite, né? Então, o conselho proporciona isso, essa unidade. Por isso que a gente cobra muito a nossa liderança, de estar apoiando nos congressos, um apoiando o outro, um ajudando o outro, porque quem recebe fica feliz e a gente aprende como fazer e como não fazer. E aí eu vejo um grande ponto ali, que é a lei da semeadura, né? Com certeza. Quem semeia, colhe. Ou seja, colhe em experiência, colhe em oportunidade de se relacionar com outros líderes. O liderado também, que é liderado por esse superintendente ou por esse coordenador, ele tem uma outra visão. Ou seja, às vezes nós temos um grande talento em uma congregação, mas quando o superintendente diz assim para ele, vamos no congresso lá em Sapucaia, vamos no congresso lá em Novo Hamburgo, esse jovem também fica conhecido. Não é assim, pastor Jores? Eu fiquei conhecido na região através com o pastor Paulo me levando nos congressos, nas festividades que ele ia representar o pastor Vitor. Olha aí. Então, são experiências comprovadas e contundentes que realmente dá certo e funciona, né? Com certeza. E pastor Jores, qual é o seu maior sonho para o futuro nesse grande departamento de jovens, que é o Comadverso? Jairo, o meu sonho sempre foi preparar pessoas. A minha oração a Deus sempre foi essa. Senhor, eu quero ser uma influência para a minha geração. Então, o sonho que eu tenho, Jairo, é deixar um legado. Eu me inspiro muito no pastor Vitor, o pastor Adelino, que foram meus presidentes. Eles me deixam inspiração. O pastor Adelino é uma joia rara. O pastor Vitor também. Cada um do seu jeito, né? E cada um com a sua característica, e foram homens que me influenciaram muito, né? E eu vejo hoje, por onde eu passo, as pessoas, quando eu falo sul da floresta, mano, um abraço pastor Vitor me consagrou auxiliar, pastor Vitor me batizou, pastor Vitor fez isso, e isso para mim é muito marcante, né? E o pastor Adelino também, onde eu passo, as pessoas, o carinho que tem por ele, isso me inspira demais, demais. E eu tenho dito para Deus que eu quero ser uma influência para a minha geração. Então o meu sonho é poder formar novos líderes, né, que continue esse legado, de não abrir a mão de fazer com excelência a obra de Deus. Tudo aquilo que vier à mão para fazer com excelência, né, com amor, com dedicação, com humildade, né, não querendo ser mais que os outros, não querendo aparecer, não, mas fazendo, entendendo que está fazendo para Deus, né? E sabendo o seu lugar. Então, o meu maior sonho é deixar líderes formados, porque eu entendo que um líder que não forma líder, ele não deixa nada. É o legado. É o legado. Precisamos deixar um legado, deixar alguém que eu quero ter o privilégio de porque tudo é um ciclo. O meu ciclo na Comadverso um dia vai encerrar. E muitos líderes se frustram com isso, porque eles acham que eles vão ficar a vida toda em um trabalho. São permanentes. E tudo é uma fase. Por exemplo, quando eu fui 22 anos superintendente de jovens da Floresta, 10 anos como primeiro e 12 como segundo, do Paulo Melo. Então, nos meus 10 anos, eu preparei alguém para ficar no meu lugar. Nos 10 anos, né? Então, nos últimos 3 anos, eu já comunicava ao meu presidente: pastor, eu tenho, né, alguém para ficar no meu lugar. Já está preparado. Até o momento que recebi a bênção dele. Então, na Comadverso, não quero que seja diferente. Eu quero, quando encerrar o meu ciclo, né, vocês estejam preparados para dar continuidade e vocês preparem outras pessoas. Já tem o Josué e o Caleb ali que vai tocar. Não tenham medo de sombra. O grande problema de muitos líderes na nossa atualidade é que as pessoas têm medo de sombra. Jário, existe muita gente melhor que nós que está do nosso lado.
Existe muita gente muito mais competente que eu no conselho. Mas eles estão me auxiliando. Eu não perco nada com isso, pelo contrário, eu só ganho. Né? Porque eu cresço com o olhar deles, eu cresço com a atitude deles, eu cresço com a sabedoria deles. Né? Eles me fazem maior do que eu sou. Por quê? Porque eu não tenho medo de deixar eles brilharem. Então tem gente que é melhor que a gente. Tem gente que sempre será melhor que você, mas será servo. Ele nunca vai querer passar por você, ele sempre vai respeitar. E você não tenha medo de valorizar essa pessoa, de apresentar para o teu líder maior, né? Dizer assim, ó, esse cara é bom, esse cara merece uma oportunidade, esse cara vai dar bom, né? Esse cara que vai ser o cara que vai ficar no meu lugar, né? Porque é isso, nossa vida é ciclos, né? Chegou um momento na liderança de jovens, superintendência, que eu não tinha mais aquele time do jovem, eu não conseguia falar a linguagem do jovem. E a gente tem que entender quando encerra o nosso tempo. E o meu tempo tinha encerrado, então eu comecei a dizer para o meu presidente, já está preparado, né? Então vai encerrar o meu tempo também na Comadverse. Isso faz parte da história, né? E nós temos que estar preparados para isso, porque senão nos frustra. Então tem muitos líderes frustrados porque o líder tirou ele do departamento, porque ele achou que ia morrer no departamento. Não. Ninguém é eterno no departamento. Ninguém é eterno, entendeu? Tem que se renovar. Tudo tem que se renovar, né? Então, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de coisa nova. E o senhor falasse uma coisa muito importante, pastor Juarez. Quando a gente prepara alguém, pode ser que esse alguém faça muito melhor que nós. Com certeza, muitas vezes então, vai fazer. A gente, na obra de Deus, a gente não é insubstituível, né? E nós temos que, eu acho não, tenho certeza, cada vez mais orar e pedir líderes com esse sentimento de realmente se doar para a obra. Né? Fazer com excelência, né? Fazer com excelência. Porque tem líderes, Jairo, que eles nunca vão tomar dianteira, né? Eles sempre vão estar na posição. Eles só precisam ser valorizados. Eles só precisam ser honrados. E outra coisa, eles têm o jeito, tu tem o teu jeito, eu tenho o meu jeito, cada um tem um jeito. Mas assim, aqueles líderes que tu preparar, eles terão uma linha mestre. E você será a referência de linha mestre para ele. Você vai dar orientação, eles vão fazer do jeito dele, mas você sempre será a linha mestre. Então eles sempre terão respeito por você, sempre vão honrar você, né? Por exemplo, eu tenho um carinho enorme pro pastor Paulo Melo, pastor Adelino, pastor Vitor, porque eu percebi que o senhor fala foram meus líderes. Três nomes assim com constância, e também quando o senhor fala, os seus olhos brilham pelo respeito, pela admiração, pela paixão que eles foram para mim, o que eles transmitiram, eles viviam. Eu tinha uma coisa muito, muito assim simples, né? Eu sempre fui muito observador. E o pastor Vitor ia logo, comecei a me tornar um obreiro, eu ia nos cultos, o pastor Vitor ensinava sobre sermos fiéis nas ofertas, nos dízimos, e eu ficava então cuidando ele. Quando ele estava na sede e quando ele estava na outra congregação. Na hora da oferta eu cuidava se ele realmente ia dar oferta. Se ele era ofertante. Se ele era ofertante. Porque muitas pessoas ensinam uma coisa em cima do púlpito, mas não vivem ela no dia a dia. Então eu ficava olhando, ver se ele realmente ia ofertar, e ele ofertava. Para espelhar. Então, ele foi o meu exemplo, o pastor Adelino também, né? Então, e eu me lembro que uma oportunidade, eu sempre ensinei os meus jovens, meus líderes a ofertar, e aí um dia eu fui numa igreja, e aí alguém chegou no final e disse assim, ô Juju, eu tava olhando, ver se tu ia ofertar mesmo, entende? Então, a gente é aquilo que a gente pratica. Então, a minha fala pode até, né, influenciar alguém, mas o meu exemplo vai arrastar, né, uma geração. Então, o meu sonho é que se tornem grandes líderes, ter o privilégio de ser liderado. Por exemplo, eu tenho hoje um exemplo muito prático disso. Eu tenho um moço que estava numa congregação, na mesma congregação na Industrial. Um dia eu fui num culto de jovens e ele estava lá iniciando o culto. E aí surgiu uma oportunidade, eu era encarregado da nossa sede, e o pastor Manassés precisava de um obreiro, e eu disse, pastor Manassés, eu tenho um jovem lá na congregação. E aí conversamos, alinhamos e colocamos esse jovem, e hoje eu tenho o privilégio dele ser o meu encarregado na sede. Hoje ele é o meu encarregado na sede. O senhor é pastoreado por ele. Sou pastoreado pelo jovem que eu preparei, né? Trouxe junto lá para a sede, botei ele como líder de jovem da sede,
Mais tarde, quando eu fui para o setor da Medianeira, eu deixei ele atendendo os cultos de quinta-feira que eu atendia, né? Que era o culto da Vitória, e hoje ele é o meu encarregado na sede. Olha que lindo isso. E aí dá para ver a maturidade de um grande líder, quando ele prepara, quando ele orienta e também quando ele vê se cumprindo as promessas de Deus na vida da pessoa. E aí que está o grande problema de muitos líderes, que eles não entendem isso, né? Alguns dizem, no meu tempo era assim, lá era assim, mas é que nem o senhor falou, existem ciclos, né? E esses ciclos têm que ser vividos da melhor maneira possível, tanto quanto para o líder, quanto também para o liderado. Na verdade, Jairo, todo ser humano ele envelhece, né? Só que nós temos que ter uma convicção. A nossa mente, o nosso sentimento, a nossa fé, né? O nosso ministério não pode envelhecer. Nós vamos envelhecer, mas a nossa fé, o nosso sentimento, né? Nosso desejo de fazer a obra, esse não pode envelhecer, né? Por isso que eu falo do odre velho. Tem muita gente, no meu tempo, é o odre velho. Tá só lembrando do tempo antigo. Só que Deus, Isaías escreve que Deus, ele traz renovo todo dia. Então Deus é um Deus de coisas novas. Então nós precisamos entender que as coisas vão se renovando. Então nós temos que nos renovar também. Então essa é a grande lição para a nossa geração. E o meu sonho é que os nossos líderes se renovem cada dia. Não fique imaginando que serão eternos, não, é ciclos, né? E o importante é você servir no teu ciclo, né? Com excelência e deixar preparado para outros, né? Uns plantam, outros regam, mas Cristo que dá o crescimento. Aleluia. Pastor Juarez, para nós encerrar aqui então, deixa uma palavra de liderança para todos os líderes que estão nos assistindo nesse momento. Meus queridos, para mim foi um motivo de muita alegria estar aqui hoje juntamente com o Jairo, com a liderança do nosso marketing, dando o pontapé inicial para esse projeto, né? E a minha palavra para vocês é que não abra mão daquilo que Deus colocou na vossa mão. Deus colocou algo especial para você fazer. Liderar jovem é cuidar do futuro da igreja, o presente e o futuro, porque eles são o presente em energia, né? Eles têm dinamismo, eles têm força, eles podem ficar na vigília, no outro dia de manhã estar na escola dominical. Então, há neles muita energia e força que deve ser aproveitado nesse momento, mas eles serão os nossos futuros pastores, como hoje eu estou vivendo. O Rubens hoje é o meu pastor lá na sede. Então, o jovem que você preparar, né? Dê o teu melhor, faça ele se apaixonar por você. Isso dá muito trabalho. Tem dias talvez que você vai pensar em desistir, mas eu peço que Deus te encoraje, te dê resiliência para você olhar para o futuro, que a tua atitude de hoje vai trazer resultado no futuro. Eu creio numa grande geração, Jairo, que vai fazer a diferença. Nós temos hoje um grande número de líderes que já estão fazendo a diferença, mas ainda temos muitas pessoas acomodadas. E nós precisamos juntos tirar essas pessoas da acomodação para nós fazermos a diferença no reino de Deus, porque Deus conta com nós. Jesus está voltando e não há tempo de se perder, né? Quando Jesus fala com seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: vocês estão olhando e dizendo para mim que ainda há tempo, que ainda há 4 meses para a ceifa. Mas eu estou vendo, ou estou olhando, e eu estou vendo que já está branco. Eu não me criei no interior, mas perguntei para alguém que trabalhou no interior que a ceifa deve ser colhida, né? A colheita deve ser feita quando está amarelo. Quando está branco, é sinal que já passou o tempo. Então tem muitas pessoas perdendo tempo, né? E Jesus está nos dizendo que já estamos atrasados, precisamos fazer mais. Que Deus abençoe, Jairo. Obrigado pelo carinho e pelo momento tão especial de estar com vocês aqui neste podcast. Agora nós queremos fazer um convite especial para você que talvez não assistiu ou também já assistiu o primeiro episódio do Comadverse, ou melhor, Comadcast. Você não pode perder o próximo episódio. Vem ver com a gente!